Boa noite, galera que acompanha o canal Futebol e Muito Mais. Eu sou o Giba Funicelli e hoje dou sequência ao vídeo da semana passada. Semana passada eu falei de variações do futebol, esportes que foram feitos ali graças ao futebol de campo, futebol de 11, e ganharam muita popularidade em diversos locais do mundo. Futebol de areia, futsal, futsete, enfim. Hoje eu sigo falando de variações do futebol, porém praticados por pessoas que têm alguma incapacidade física ou cognitiva. Então você vem comigo, se inscreve no canal aí, deixa o seu like, manda o seu comentário para mim ao final do vídeo, que a gente tem muita coisa interessante para conversar. Galera, as modalidades adaptadas do futebol, que eles falam futebol adaptado, eu não gosto muito desse termo, mas ele é utilizado, infelizmente, são 8. 3 olímpicas, paralímpicas, e 5 que não fazem parte dos Jogos Paralímpicos, mas tem o seu torneio internacional ali, a sua Copa do Mundo, muitas vezes Copa Continental, esse tipo de coisa. Então são elas: futebol de 5, futebol de 7, goalball, as paralímpicas. Futebol para amputados, futebol para anões, futebol para pessoas com síndrome de Down, futebol para surdos e futebol para cadeirantes. Esses são os 8 tipos de futebol para pessoas com alguma incapacidade física ou cognitiva. Eu vou falar de cada um deles para você e aí no final do vídeo a gente troca aquela ideia básica. Galera, o futebol de 5, que é uma das mais conhecidas aí, né? Acho que muita gente já acompanhou esse esporte nas Paralimpíadas. O Brasil tem uma potência, é uma potência mundial nesse esporte. Ele é praticado por 5 pessoas de cada equipe, 4 delas na linha e um goleiro. A grande particularidade desse esporte são deficientes visuais. Então alguns não enxergam nada, alguns têm a visão parcial ali, mas todos os atletas de linha são obrigados a usar o tapa-olhos, né? Por quê? Para eles não levarem nenhuma vantagem, né? Os que enxergam um pouquinho ali e tal. Eles têm que se guiar no jogo apenas pela fala dos goleiros e dos seus treinadores e pelos guizos da bola, né? Eles ouvem ali onde está a bola e eles vão atrás dela. Os treinadores geralmente eles ficam atrás dos gols. Por que atrás dos gols? Porque eles ficam orientando seus atletas o tempo todo e como a pessoa que não enxerga, o principal sentido dela é a audição. Então ele ouvindo o seu treinador falando, orientando, ó, para direita, para esquerda, tal, carrega a bola, chuta, tal. Ele já tem uma ideia de onde está o gol e vai naquela direção, tá? Assim, os seus goleiros também, eles orientam bastante, na maior parte das vezes eles são os capitães, né? Passam bastante instruções para sua equipe, mas o treinador passa as instruções principais ali de trás do gol. A particularidade desse esporte é isso, né? Os treinadores e os goleiros falando bastante, os guizos da bola para eles se localizarem e a torcida ela tem que ficar calada o jogo inteiro, né? Justamente para não atrapalhar aí o sentido da audição dos atletas e eles acabarem se perdendo dentro de quadra. Sempre foi praticado em quadra de futsal. De um tempo para cá, ele passou a ser praticado em quadra de futebol society, né? Não com as dimensões do futsal, um pouco menor ali as dimensões do futsal, mas no gramado sintético. Então é um esporte que o Brasil é muito forte. Os atletas eles têm uma doação incrível e já trouxe muitos resultados legais para o Brasil. O segundo esporte é o futebol de 7. O futebol de 7 ele é praticado por pessoas que sofrem de paralisia cerebral, que teve algum trauma no cérebro ali, um AVC, algum tipo de coisa assim, e acabou tendo essa incapacidade física, né, de praticar o futebol formal aí, que a gente pode dizer assim. Eles jogam num campo de aproximadamente 75 metros de comprimento por 55 de largura. E a grande particularidade desse esporte é que os atletas eles são classificados, né? Existem 3 classificações de atletas e uma delas é sempre obrigatório estar em campo, que é justamente a primeira, a FT1. A FT1 são atletas com lesões mais severas, tá? Que tem maior limitação, que tem mais dificuldade, então eles têm que
toda equipe tem que ter sempre um atleta desse em campo. Se a equipe não tem um atleta da FT1, eles jogam com 6, eles jogam com um a menos. Tá? Então é uma regra especial aí. A classe FT2 são os atletas com lesões intermediárias ali, né, com limitações que não são tão severas, mas também não são tão leves. E a classe FT3 são as com lesões mais leves, com limitações mais leves. Geralmente são, entre aspas, aí, os melhores atletas do time, porque tem menores limitações. Essa é a principal particularidade desse esporte. O lateral pode ser cobrado com os pés ou pode ser cobrado rolando a bola, como no boliche, né? Porque muitas vezes o atleta não tem essa capacidade motora de fazer o arremesso convencional do lateral. O Brasil também é muito forte nesse esporte. Já ganhou medalhas olímpicas, já ganhou torneios internacionais e tem uma tradição muito forte nesse esporte também. O terceiro esporte é o goalball. O goalball, ele é o mais diferente dos esportes ali com relação ao futebol. Porque são 3 atletas que defendem um gol que ele é muito grande horizontalmente e baixo verticalmente. Então ele deve ter ali pouco mais de 1 metro de altura e talvez uns 4, 5 metros de largura ali, né? Então os atletas fazem os lançamentos com a mão e aí a outra equipe, os outros 3 jogadores, eles fazem o posicionamento de goleiro para tentar defender a bola. São atletas com deficiência visual também, eles usam o tapa-olhos também e eles se orientam na quadra pelo piso tátil, né? O piso tátil ele mostra onde são as linhas, o limite para fazer o arremesso, onde é a linha do gol. Né? É um esporte ali que só tem arremesso com as mãos, é por isso que foge um pouco da característica principal do futebol, mas tem o gol, mas tem o posicionamento de goleiro, e essa é a principal relação que tem com o futebol. O goalball. O Brasil não é tão forte nesse esporte, tem ali uma equipe média, já ganhou, teve algumas conquistas significantes, mas não está sempre lá no topo, como no futebol de 5 e futebol de 7. Agora eu vou para as modalidades que não são paralímpicas. Então eu começo falando do futebol de amputados. Isso mesmo, futebol para pessoas com um membro a menos. Né? Então os jogadores de linha eles não podem ter um dos membros inferiores, tá? Só tem uma perna. E os goleiros não podem ter um dos membros superiores, só um braço. Os goleiros não podem sair da área para jogar. Eles não podem lançar a bola direto para o campo de ataque. Tem que esperar o posicionamento ali, sair jogando no campo de defesa. E essa é a principal característica desse jogo. O futebol para amputados ele não permite que de repente você use o seu braço amputado, a sua perna amputada para levar vantagem em alguma jogada. Então, por exemplo, o jogador não tem a perna esquerda, tem ali do joelho para cima só. Então, se ele recebe uma bola e domina com a coxa esquerda para bater com a perna direita, já não vale mais. Ele só pode conduzir a bola com a perna que ele tem, tá? Então, se ele tocar com a coxa esquerda na bola, é considerado falta, como se fosse mão. Outra coisa que considera a mão é se tocar a muleta na bola. A muleta não pode tocar na bola. Fora isso, as principais regras são cumpridas, os laterais são cobrados com os pés. O Brasil está crescendo, está tendo uma evolução nesse esporte, mas ele é muito forte na Turquia, principalmente. Na Turquia lotam-se estádios de futebol mesmo. Eles adaptam o campo ali e aí já teve jogos para mais de 70 mil pessoas. É realmente um jogo muito legal de assistir, o futebol para amputados. Os jogadores eles têm qualidade técnica, eles fazem jogadas de efeito. É muito divertido, é muito bom de assistir. Outro futebol interessante de assistir é o futebol para anões. Exatamente. O futebol para anões, ele pode ser também futsal, ele pode ser futset, depende de quantos jogadores tem a equipe ali para eles formarem o campeonato. Essa é a grande particularidade, porque regras no geral são as mesmas. Se for futsal, as regras do futsal. Se for futset, eles combinam as regras ali. Se for futebol de 11, combina as regras, o tamanho do gol é o mesmo, as traves e tudo mais. Não há exceções de regras.
Assim como não há exceções de regras também no futebol para surdos. Futebol para surdos, inclusive, tem equipes que jogam contra pessoas que escutam normalmente. A grande particularidade do futebol para surdos está no árbitro, né? O árbitro tem que saber se comunicar em libras ali para informar os atletas o que vai acontecer, e em vez do apito ele utiliza uma bandeira para informar que foi falta. Então ele sacode a bandeira ali, os atletas olham para ele e ele se comunica em libras para falar o que aconteceu. Fora isso, as regras são as mesmas. Impedimento, reversão, esse tipo de coisa. Não há flexibilidade, tá? Um esporte, um futebol que há muita flexibilidade nas regras é o futebol, na verdade, futsal para pessoas com síndrome de Down. Ele é o mais recente desse esporte, futsal para pessoas com síndrome de Down. E aí as regras são normalmente cumpridas, mas os árbitros eles têm que ter um certo jogo de cintura, porque a pessoa que tem síndrome de Down, às vezes ela não consegue organizar as ideias ali das regras certinho. Então, por mais que ele saiba as regras, ele pode cometer um ato falho, mas não por querer trapacear, por querer levar vantagem. Não, porque ele simplesmente não percebeu, ele não se deu conta e acabou errando ali. Mas no resto, no demais, o futsal para pessoas com síndrome de Down, ele é praticado com as mesmas regras do futsal, com relação a recuo, com relação a goleiro, só poder tocar uma vez no campo de defesa, com os pés, esse tipo de coisa. Outro futebol bem diferente do que nós estamos acostumados é o Power Soccer. O Power Soccer, ele é o futebol para cadeirantes, exatamente. Ele é disputado numa quadra ali, com as dimensões de uma quadra de basquete, com 4 jogadores para cada lado. Então eles seguiam pelo joystick, a cadeira tem que ser motorizada, né? É um jogo de marcação individual, não pode ter 2 contra 1. E também há classificações. A classificação é o FP1 e o FP2. O FP1 são pessoas com problemas mais severos, seja paralisia, seja lesões medulares, seja coisas mais graves assim, né? Até tetraplégicos participam desse esporte. E o PF2, ele não tem lesões tão graves assim. Muitas vezes é só uma pessoa amputada que está na cadeira. Mas o fato é que a bola tem que ter 32,5 cm de diâmetro e a cadeira tem que ser motorizada, guiada pelo próprio joystick do atleta. Tá? Então ali, um jogo de marcação individual, não pode ter o 2 contra 1, como eu já falei. O defensor não pode entrar na própria área ali, só o goleiro que pode ficar na sua própria área. E eles têm que respeitar um limite de 3 metros ali do seu outro adversário. Então tá tendo uma marcação individual ali, o próximo defensor ele tem que estar mais ou menos a 3 metros. É um jogo de muita estratégia. É um jogo que precisa de muito pensamento ali, né, de muitas ações cognitivas para não cometer nenhuma falta. Mas é muito interessante. Sugiro que vocês procurem como Power Soccer na internet. Beleza? Basicamente é isso, pessoal, mostrando para vocês que o futebol ele tem esse poder de inclusão, de que todas as pessoas podem participar, podem jogar futebol, futsal, futebol de areia, seja lá o que for. Basta boa vontade das escolas de esportes, né, das prefeituras aí fazerem, incentivarem, né, o esporte, o futebol, e parar com esses termos de futebol adaptado, de Paralimpíada. Eu não gosto desses termos, isso é uma particularidade minha. Eu não gosto, eu gosto de tratar de futebol. Futebol é futebol, Olimpíada é Olimpíada. E assim, a gente tem que tratar essas pessoas com igualdade, com respeito. Chega de preconceito, né? Já estamos aí no ano de 2020, não cabe mais esse tipo de coisa. Então traga para você, professor, escolar ou não, trabalha em clube, leva para sua escola esse esporte. Leva para o seu clube esse esporte, apresenta para os seus coordenadores, apresenta para os seus diretores. Vamos dar uma oportunidade para essas pessoas que não estão inclusas aí no esporte, e a única coisa que falta é justamente o incentivo. Beleza? Então, obrigado por assistir esse vídeo até o final.
Semana que vem tem a terceira parte das variações do futebol e eu conto com a sua presença. Mande seu comentário para mim. Valeu, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.